a porta abrir. Boa noite, família Ágape. Vamos adorar a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, minha fé não está firmada nas coisas que podes. É muito além disso. Eu aprendi a
a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Discipuladora. É um prazer ter você aqui conosco. Hoje é o dia que o Senhor fez e estamos alegres por isso. Você está assistindo a nossa Escola Bíblica hoje pelo Facebook. Tivemos alguma dificuldade para a transmissão pelo YouTube e não podemos parar, né? Então, você está assistindo pelo Facebook agora. Posteriormente, vai ser colocado na plataforma do YouTube, assim que nossa equipe técnica conseguir resolver esse problema. Então, acreditamos que tudo vai ser resolvido, mas seja muito bem-vindo. Você que está aí participando dessa escola bíblica, nós hoje vamos estudar sobre fé. Vamos começar uma série de estudos sobre homens que a Bíblia menciona que foram homens tremendos, homens dotados de fé, homens que receberam uma fé especial, e essa fé que é transformadora. Por isso que o tema dessa série é o poder transformador da fé. E vamos usar 6 personagens bíblicos nessa série de 6 quinta-feiras, estudando essa particularidade que esses homens de fé tiveram, nos ensinam, trazem princípios. Homens como eu e você, seres humanos, que em determinado momento eles caminharam e cresceram nessa fé e viveram essa fé no Senhor Jesus, na palavra, e cresceram. E eu quero te convidar a ir comigo no texto que nós vamos caminhar. Nós vamos falar hoje sobre crer pelo poder da fé. Princípios de fé na vida de Abraão. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha
Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Glória a Deus. Esse texto ele fala muito sobre o pai da fé. E eu quero que você vá comigo também, abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, que ali está a galeria da fé, e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Nós vamos caminhar, e vários textos, você pode acompanhar no telão também aqui, que vai estar compartilhando com você. Hebreus 11, versículo 1 a 3 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê, não foi feito do que é visível. Glória a Deus. Nessa série de mensagens nós vamos crescer. E olha só o que Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Exercer a fé é a essência da vida cristã. Exercer a fé é a essência da vida cristã. Você nunca vai poder desfrutar de uma vida plena com propósitos se não viver em fé. A própria Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E em dias em que estamos vivendo nesse contexto de pandemia, nós podemos observar que as pessoas estão dando uma ênfase muito grande, que a solução vai vir pela ciência. Nós vemos os políticos falarem que estão aí caminhando de acordo com o que a ciência manda. Nós vemos líderes globais dizendo que a ciência é que vai trazer a solução para isso que estamos vivendo. E nós vemos sempre uma exaltação à ciência e cada vez mais, inclusive os cristãos, colocando de lado a fé, colocando à parte a fé. A fé tem servido para algumas coisas, mas não está apta para as demais coisas, para as demais situações. Então, eu tenho a fé para alguns fins, mas quando lida com a fé a respeito do que realmente do dia a dia, ou até mesmo para lidar com essa situação que estamos enfrentando globalmente, a fé é colocada de lado. E Deus moveu o nosso coração para dizer para você que o justo viverá pela fé. Nós não podemos desmerecer, não podemos esmorecer na fé. Precisamos caminhar em fé, precisamos viver em fé, precisamos alimentar da fé, precisamos exercer essa fé que vem da palavra de Deus. Não é uma fé apenas de crer, não é apenas uma fé que eu senti algo, mas é uma fé que eu creio nas Escrituras, eu creio no meu Senhor Jesus, eu creio na verdade de Deus para o meu coração, e essa fé vai fazer com que eu possa desenvolver uma fé como a de Abraão, que você vai estudar nesta noite. Abraão teve tantas situações, viveu tantas coisas, mas ele cresceu nessa fé. E nesse crescimento na fé, você vai ver que Abraão foi chamado o pai da fé. Primeira coisa que eu quero observar na vida de Abraão, é que Abraão, quando ele é chamado de um contexto familiar idólatra, um contexto familiar onde as pessoas estavam ali, e elas adoravam muitos deuses, e Deus escolhe, na sua soberania, escolhe Abraão. E quando chama Abraão, chama para sair do meio daquele contexto e ir para uma jornada que o levaria a ser conhecido como o pai da fé. E eu quero abrir para você aqui: Deus te chamou como você está, Deus te chamou como você crê. Deus, não importa a maneira que você acredita nele, mas Ele foi ao seu encontro, alcançou você, abraçou você,
chamou da maneira que você estava, com os pecados que você estava, perdoou os seus pecados, lavou com o sangue de Jesus Cristo, e agora Ele começa a investir em uma vida de fé, numa caminhada de fé, numa jornada de fé, para que você cresça nessa fé. Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz lá em Hebreus 11, versículo 8 e 9, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, e dirigiu-se a um lugar mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, e viveu em tendas. O que me chama a atenção, e o que eu quero que você preste atenção, quando Abraão foi chamado, ele se tornou o quê? Um peregrino espiritual. Deus o chamou, e ele acreditou, e ele foi chamado amigo de Deus. Por 3 vezes na Bíblia, você vê as escrituras falando que Abraão é amigo de Deus. Lá em 1 Crônicas 27, lá está falando sobre isso. Lá também em Isaías, capítulo 41, versículo 8, diz que Abraão, meu amigo. Tiago 2,23 diz, chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Sabe, meus queridos, para ser amigo de Deus, a primeira coisa que eu preciso observar eu preciso guardar, fazer a sua vontade. E nós vamos falar nesta noite sobre princípios para você viver uma fé saudável, uma fé que traz bênção, uma fé que faz você crescer, uma fé que te leva à promessa de Deus. Observe só, Abraão, ele arriscou sua vida, família, finanças, reputação, seu filho, colocou tudo nas mãos de Deus, pela obediência a um chamado de Deus que ele creu. Aleluia! Ele creu e isso foi imputado por justiça. Ele creu e ele foi chamado pai da fé. Fé é fé, seja nos dias de Abraão ou nos dias de hoje. Não existe fé antiga, não existe fé pós-moderna. Fé em Deus é fé. Fé é fé. Eu não posso confundir. E realmente nós precisamos viver em fé, viver essa fé saudável. E aí eu posso fazer a pergunta: como que eu posso aprender na história de Abraão a viver uma fé poderosa? Uma fé firme, uma fé que vai me levar a alcançar as promessas de Deus. Para crer pelo poder da fé, será necessário, primeiro ponto, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Você pode repetir comigo? Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis diz assim: então disse Abrão, conforme eu disse, ele vivia num contexto de idolatria, ele não conhecia Deus plenamente, mas ele foi sensível para ouvir a voz de Deus. Meu querido, para você viver essa fé poderosa, para crescer nessa fé poderosa, você precisa ser sensível. Não ser uma pessoa que está aí nesse contexto de mimimi, não me toque, não, mas você precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Aqueles que são minhas ovelhas, a Bíblia diz, ouvem a minha voz. Deus está falando ao seu coração. O que Deus tem falado nesses dias para você? Sabe, meus queridos, eu tenho observado nas redes sociais, principalmente da nossa comunidade, da família Ágape, muitas pessoas sendo despertadas a ouvir a voz de Deus, a ter momentos de reflexão, a ter momentos com a Escritura, a ter momentos em que ele para e ele mergulha nessa palavra de Deus. E meu querido, meu irmão, que está aí participando dessa escola bíblica, você e eu precisamos ser sensíveis, ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E quando ouvirmos a voz de Deus, nós
obedecermos a essa voz. Então, primeiro ponto, eu preciso o quê? Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Segundo ponto, que vai estar no telão, diz o seguinte: Abraão, para ter essa fé poderosa, ele teve disponibilidade para renunciar seu conforto pessoal. Olha só, no versículo 1, da parte B, de Gênesis 12, diz assim: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Abrão, ele ouviu a voz de Deus e ele teve o quê? Disponibilidade. Ele não ficou olhando o que ele ia ganhar em troca, o que ele ia perder, o que ia acontecer. Não, ele se colocou à disposição. Ele disse: eu vou. Ele não ficou pensando: vou fazer uma prova com Deus, vou fazer um jejum de 50 dias, vou fazer isso. Não, ele se colocou à disposição. Meus queridos, não basta apenas orar, tem que orar e tem que agir. Você tem que ter disponibilidade. Não apenas basta você ouvir uma palavra de fé, mas você precisa dar passos de fé. Você precisa caminhar em fé. Você precisa, antes do mar abrir, você precisa dar o primeiro passo. E para dar o primeiro passo, tem que ter disponibilidade. Você não pode ficar preso. Você não pode ficar preso. Olha o texto como que ele diz: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Sabe o que ele está falando assim? Tudo aquilo que te traz conforto, tudo aquilo que te traz segurança, você vai ter que abrir mão, Abraão, para viver a minha promessa, para viver a minha vontade, para alcançar o que eu tenho para você. Meus queridos, quantas pessoas recebem uma palavra de Deus, recebem uma orientação de Deus, e eles se sentem impactados, e eles falam: é Deus, aleluia. Mas quando eles precisam agir, quando eles precisam sair do lugar, eles ficam parados, ou eles retrocedem. Eu não sei como que você está agora, mas eu sei que Deus está preparando um grande avivamento. Deus está preparando algo sobrenatural. Deus está trazendo as pessoas a um arrependimento. Deus está usando essas situações todas para levar as pessoas a fazer uma reflexão da vida. Meu querido, nem o maior poder dessa terra pôde contra um vírus apenas. E as pessoas estão precisando parar agora e pensar como que será daqui a pouco. Tudo parou, mas tem algo que não parou, foi o nosso Deus. O nosso Deus não foi pego de surpresa. O nosso Deus não se perdeu na história. Ele já sabia muito bem o que estava acontecendo. E Ele está esperando o que de nós? Disponibilidade. Quantas pessoas não chegam a lugar nenhum, porque não saem da zona de conforto, não saem ali da onde que eles têm a segurança. Abraão teve que sair da sua terra, teve que sair do meio dos seus parentes, e ainda teve que sair da casa do seu pai. Segurança, conforto, estabilidade, em favor de ouvir uma ordem de Deus. Eu quero parar um pouquinho agora e perguntar para você: diga para nós aí como está essa transmissão. Nós tivemos um probleminha, nós tivemos algumas dificuldades. Hoje estamos testando um novo aplicativo para nós, aí da família Ágape, dentro de um contexto do Atos 6. E eu acho que está sendo transmitido também pelo Atos 6. Você que é membro da igreja, você pode entrar nesse link, vai abrir diretamente no seu celular, vai abrir no sua Smart TV, vai abrir no seu computador, e nós estamos trabalhando para a palavra de Deus chegar mais e mais a você, e que a gente não fique preso a tantas coisas que esse sistema, ele tenta nos brecar. Nós estamos todos preparados para passar pela uma outra plataforma, e aí aconteceu tudo diferente, mas nós que somos da fé, não desistimos, não abandonamos, mas caminhamos em fé. Aleluia! Então diga para nós aí, participe do aplicativo. Você que está no aplicativo do Atos 6, você diga aí como é que está chegando, como é que está. Fala para alguém, manda para alguém esse link, manda aí nos grupos familiares, manda para as pessoas, elas no celular, no smartphone, vão abrir, vão ouvir, eles vão poder multiplicar isso aí. E o pessoal de São Paulo, nós estamos servindo como experiência para essa equipe de multimídia de São Paulo que está participando aí. Um abraço para Luísa, Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, que está aí conosco, o pessoal do Rio. Um abraço, Luísa, e toda a equipe do Atos 6, que
que está participando e estamos aí sendo abençoados por eles. Então nós estamos falando sobre esse poder de Deus. Terceiro ponto que Abraão teve que ter para alcançar esse título de amigo de Deus, de pai da fé. Terceiro, está no telão: obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Ainda no versículo 1 de Atos, de Gênesis capítulo 12: e vá para uma terra que lhe mostrarei. Irmãos, hoje tem muitas pessoas que dizem assim: eu vejo para crer. Não é crer para ver. Hoje, boa parte dos cristãos, eles querem ver primeiro, para depois darem o salto. E Abraão, não. Abraão, ele foi em obediência para aquilo que Deus falou para ele. Deus não falou para ele: Abraão, vai para uma terra, e lá vai ter carro de luxo, e lá vai ter isso, vai ter aquilo. Ele falou assim: vá para uma terra que eu te mostrarei. Você segue a minha nuvem. Meus queridos, observe uma coisa: você não precisa saber tudo que Deus tem para o seu futuro. Você não precisa ficar correndo de um lado para o outro, só querendo ouvir profetas a respeito da sua vida. Você precisa ouvir Deus. Você precisa caminhar na palavra de Deus, obediência a Deus, e caminhar nesse Shekinah, nessa glória de Deus manifesta aqui na terra. Deus quer te conduzir para um lugar que Ele vai te mostrar. Viva um milagre de cada vez. Você pode repetir: eu vou viver um milagre de cada vez. Eu vou viver o milagre de hoje. Eu vou viver a bênção de hoje. Eu vou viver com meus amigos de hoje. Eu vou viver com a minha família de hoje. E todos aqueles que Deus colocar no meu caminho, e tudo aquilo que Deus acrescentar na minha vida, será bênção para a minha jornada. Aleluia, aleluia. Meu irmão, para de viver na ansiedade. Viva na fé. Caminhe na fé, experimente a fé, esteja exercendo a fé, e essa fé é exercida, ativada em obediência. Primeiro ponto: sensibilidade para ouvir a Deus. Segundo ponto: disponibilidade, sair da zona de conforto. Terceiro ponto: obediência em fé. Você não está vendo, você não está sentindo, na verdade você não está, nenhum sentido está funcionando, mas você tem fé que Deus está te conduzindo. Quarto ponto, versículo 2: visão para enxergar o plano maior além do momento. Olha o que diz no versículo 2. Versículo 2: farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abraão, ele foi sensível para ouvir a voz, ele teve sensibilidade para ouvir a voz de Deus, ele teve disponibilidade, ele teve obediência, e agora ele tem visão, que aquilo que Deus tem para nós é maior do que qualquer coisa. Qual é a palavra de Deus para a sua vida? Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz assim, que eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz, pensamentos de bom, pensamentos de alegria, pensamentos de prosperidade. É Deus que tem uma visão para você, e você precisa embarcar, vivenciar essa visão de Deus para você. Sabe, meu querido, Deus tem algo para te levar, para te conduzir, mas você precisa abrir os olhos com o olhar de Deus. Você pode pedir e dizer assim: Deus, abre os meus olhos para que eu possa caminhar naquilo que o Senhor tem para mim. Abre a minha visão, abre o meu entendimento. Quem pensa pequeno, dá passos pequenos. Quem tem uma visão grande, alcança lugares mais altos. Quem tem medo, não sai do lugar. Mas quem tem o propósito de Deus, quem tem a visão de Deus, alcança algo sobrenatural. Aleluia! Deus quer fazer que você deixe de ter visão de galinha e tenha visão de águia. Deus quer fazer com que você tenha essa visão de ficar olhando apenas para a terra, mas que você olhe para o alto e saiba que a tua redenção, a tua promessa, a tua bênção, tudo o que você precisa vem do alto, e Ele vai te direcionar a todas essas coisas. Aleluia! Deus tem algo sobrenatural para você. Nada pode parar aquele que tem a visão de Deus. Nada pode deter aquele que vive no propósito e na soberania de Deus. Glória a Deus. Diga comigo: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, me leva a ter uma visão
do que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, me leva aos teus desígnios. Senhor, amplia, assim como aquele chegou para o Senhor e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda na minha pequenez, me ajuda na minha pouca fé. Nós precisamos ter essa atitude. Então nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, disponibilidade para renunciar. Terceiro, obediência. Quarto, visão. A quinta é algo que nesses dias nós temos que aprender, e a cada dia vamos aprender mais ainda: dependência, para confiar na providência e cuidado de Deus. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Dependência, para confiar na providência e cuidado de Deus. Em nossos dias, aonde se levanta cada vez mais uma bandeira de independência, que eu não preciso das pessoas, que eu sou autossuficiente, que eu tenho um monte de talentos, tenho um monte de dons. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido, preste atenção. Você precisa voltar à sua essência. Sabe qual é a nossa essência? Lá quando Deus criou o homem, aonde o homem era visitado toda manhã, todos os dias, na viração do dia, onde Deus vinha e ministrava, se relacionava com ele. O homem estava ali onde que Deus realmente queria, que ele crescesse, que ele multiplicasse, que ele dominasse a terra, mas na dependência e na direção de Deus. Ter um governo teocrático, Deus governando conosco, Deus direcionando a nossa vida, direcionando a nossa casa. Todas essas coisas, eu preciso aprender a depender de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido, meu amado irmão, que está participando dessa escola bíblica discipuladora. Quanto mais eu depender de Deus, mais eu viverei as promessas de Deus. Quanto mais eu aprender a não ser arrogante, mais Deus vai me exaltar, porque a Bíblia diz assim, que aquele que se exalta será abatido, mas aquele que se humilha será exaltado. Aleluia, aleluia. Como é que está o seu coração? Aprenda a depender de Deus. Levante de manhã e fala assim: Senhor, eu dependo de Ti. Você pode cantar aquela música: Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, eu confio em Ti. É o Senhor que governa todas as coisas, é o Senhor que faz todas as coisas. Sexto ponto: liderança para influenciar os outros perto de você. Versículo 4 e versículo 5, olha o que acontece na vida de Abraão. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Você pensa que todo mundo quis ir? Provavelmente a esposa de Ló não quis. Os servos ficaram resmungando, mas Abraão entendeu que havia uma liderança sobre a vida dele. Meu irmão, quem é chamado servo de Deus, ele recebe uma capacidade para liderar, para governar, para ir adiante, para influenciar as pessoas, para dizer que o Senhor é que te conduz, não é você que se conduz não, é Deus que conduz você. Aleluia! Essa eu vou escrever para nossa irmã Nadine e mandar para ela. Não pode ser você que conduz você, mas é Deus que tem que conduzir a nossa vida, o nosso caminho, porque quando Deus governa tudo é diferente. Eu quero trazer essa verdade para o meu coração a cada dia, porque quando Deus governa a nós podemos governar, não governar, mas liderar pessoas, cuidar de pessoas, pastorear pessoas, abençoar pessoas, abençoar comunidades, abençoar cidades e abençoar as nações. E assim foi na vida de Abraão. Certamente alguns murmuraram, certamente alguns reclamaram, certamente houve algumas situações, mas ele não abriu mão daquilo que Deus direcionou para a vida dele. Glória a Deus. Está sendo abençoado? Estamos caminhando, vamos lá. Ponto 7, foco
para não desistir da jornada. Versículo 6. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. Nessa primeira etapa de viagem foram cerca de 800 quilômetros de sol, deserto e perigos. Siquém hoje é a cidade de Nablus, na Jordânia, mas Abraão não olhou para essas dificuldades. Abraão não tinha caminhão, Abraão não tinha todo o recurso que nós temos hoje, mas ele andou, nessa primeira etapa da sua jornada, 800 quilômetros a pé, ali nos carros, ali com os animais, ali com as pessoas. Por quê? Porque ele tinha um alvo a alcançar, ele tinha um propósito a viver, ele tinha um lugar para chegar, e esse lugar era superior a todas as adversidades. Meu querido, onde você quer chegar? O que você quer viver? Isso vai depender do foco que você tem. Esse foco está centrado na vontade de Deus, então não abra mão, mesmo que falem, mesmo que critiquem, mesmo que se levantem contra. Mas se você estiver dentro da vontade de Deus, você pode andar 800 quilômetros, mais disso, mais daquilo, pode enfrentar adversidades e tantas outras coisas, mas você sabe onde você quer chegar. Foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, por diversas situações, por diversas coisas que estavam ao redor dele, tentaram tirar ele da cruz, mas ele sabia que o alvo dele era morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue ali na cruz do Calvário, para que esse sangue derramado pelo Cordeiro de Deus pudesse purificar a humanidade dos seus pecados e comprar para si um povo de exclusividade sua, um povo que foi separado para ele. E sabe por quê? Porque Jesus tinha um foco. Ele sabia onde queria chegar, ele caminhou nesse foco, não abriu mão, não olhou para o lado, não para o outro. Houve tentações, houve tantas coisas, mas ele não abriu mão, ele focou. Onde você quer chegar hoje? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas promessas de Deus você já viveu? Aonde você quer chegar? Rick Warner diz o seguinte, que aquele que não tem propósito é como um transatlântico onde não há piloto. Qualquer lugar serve. Para quem não tem propósito, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Por quê? Porque ele não vai chegar ao lugar aonde que está projetado para ele. Mas quem tem foco, ele vai seguir, vai caminhar, vai caminhar, vai caminhar. Não importa um dia, 2 dias, 3 dias, 10 anos, 20 anos, mas ele vai alcançar, ele vai chegar lá. Por quê? Porque ele sabe o que ele quer para a sua vida. E aí entra o nosso ponto 8. Gratidão pelos presentes recebidos durante a jornada. Olha o versículo 7 e versículo 8 do capítulo 12 de Gênesis. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que havia lhe aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento. Tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Olha só, Abrão, onde ele chegava, ele edificava um altar ao Senhor. Sabe o que é edificar um altar ao Senhor naqueles dias? Uma gratidão, uma expressão de louvor, uma expressão de adoração. Abraão tinha isso como estilo de vida. Abraão olhou para isso e disse assim: eu onde chegar, agradecerei ao Senhor, eu levantarei esse altar de adoração ao Senhor, serei grato pelaquilo que posso receber e pelaquilo que eu não recebi, mas eu terei gratidão no meu coração. Meus queridos, vivemos numa geração onde as pessoas são ingratas com os outros, são ingratos com os pais, são ingratos com igrejas, são ingratos com pastores são ingratos com suas igrejas, e vivemos num mundo de ingratidão, mas nós precisamos aprender a ser gratos a Deus, agradecer a Deus. Deus, obrigado pelo aquele irmão chato, Deus, obrigado pelo aquele irmão abençoador, Deus, obrigado pelo aquele irmão que tem paciência. Deus, obrigado pelo aquele pastor que é carrancudo. Deus, obrigado por esse pastor que é muito alegre, porque se o Senhor colocou ele aqui, é para me abençoar.
Deus, obrigado por eu morar nessa cidade. Deus, obrigado porque eu estou vencendo todas as adversidades do mundo. Deus, obrigado porque eu já tenho tantos anos e eu tenho crescido na tua presença, eu tenho aprendido na tua presença. Muito obrigado porque o Senhor está com a sua poderosa mão sobre a minha vida. Vamos caminhar. Sua atitude durante o processo será fundamental para gerar como você vai terminar a sua jornada. A minha esposa, a pastora Ira, que vai estar ministrando aqui no domingo à noite, ela sempre diz o seguinte, que a questão não é como você começa, mas é como você vai terminar a sua jornada. A questão não é como você está hoje, mas como você quer terminar, como você quer chegar lá. Talvez hoje você não está muito legal, mas hoje é o tempo de você dizer assim, basta, vou começar a jornada corretamente, vou prosseguir a jornada de uma forma correta, e Deus vai me dar graça, e Deus vai me abençoar. Aleluia, glória a Deus. Ponto 9, e vamos caminhar para o final. Paciência para esperar uma nova direção do Senhor. Versículo 9 e 10 diz assim: depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito, para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Egito, fazer o que no Egito? O que Abrão foi fazer no Egito? Ele foi debaixo de uma necessidade. Nós precisamos aprender a caminhar debaixo da direção e da paciência. Todas as vezes que nós perdemos a paciência de esperar o projeto de Deus, nós nos frustramos. Abrão, ele não esperou o tempo certo. Ele entrou para esse contexto, mas ele voltou para o lugar que Deus queria para ele. Por quê? Porque havia essa necessidade. Deus vai mover até que você chegue. Não entre na ansiedade. Tenha paciência. Viva um dia de cada vez. Você pode dizer isso novamente comigo? Viver um dia de cada vez. Viver um milagre de cada dia. Viver a bênção de cada dia. Viver o propósito de cada dia. Aleluia. Ponto 10, para a gente terminar. Recusar ofertas que são fruto do pecado. Versículo 15 e 16. Vendo os homens da corte de Faraó, a elogiaram diante do Faraó, e ela foi levada ao palácio. Ele tratou bem a Abraão, e por causa dela Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e camelos. Quem veio junto? Agar, a escrava egípcia, que foi novamente a transformação de pedra em pão por Sarai. E veja que o anjo do Senhor profetizou que viriam filhos de Agar. Todo esse conceito aqui, eu preciso aprender até mesmo com os erros de Abraão. Abraão precisava esperar a promessa de Deus, mas ele não esperou. Teve um filho fora do tempo certo. Ele não recusou, ele aceitou as promessas. E isso gerou problemas na história de Israel. Meu querido, quando nós falamos sobre o pai da fé, nós precisamos entender que até mesmo nos nossos erros, não quer dizer que acabou a nossa história, mas quer dizer que eu não posso viver num erro. Eu tenho que voltar para a vontade de Deus, viver essa vontade de Deus, e viver intensamente para que Deus possa me abençoar. Se Deus prometeu, viva isso. Observe na vida de Abraão. Abraão não viu morto ressuscitar. Abraão não viu o mar se abrir. Abraão não viu multiplicação dos pães. Abraão não viu tantos outros milagres que aconteceram nas histórias bíblicas. Mas ele obedeceu. Ele caminhou numa jornada de disponibilidade de todos os pontos que nós falamos, e Deus, ele o chamou de seu amigo. Abraão, ele foi chamado de uma terra, a sair dessa terra, sair da idolatria e começar um relacionamento com Deus. Nesse relacionamento com Deus, ele foi crescendo. Errou, mas não ficou parado no erro. Ele continuou caminhando, e ele foi chamado amigo de Deus. Sabe, meus irmãos, crer pelo poder da fé.
Deus tem uma palavra para você hoje. Eu quero dizer para você: creia. Creia em dias melhores. Creia que realmente você não está crendo num Deus distante. Como eu disse nessa nossa introdução desse nosso estudo, hoje tudo se fala a ciência. Porque a ciência diz isso, porque a ciência vai responder, porque a ciência, porque a ciência, porque a ciência. E deixa eu dizer uma coisa para você: a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que cada vez mais as pessoas acreditarão em falsos ensinos, que cada vez mais o amor das pessoas esfriariam nos últimos tempos, que cada vez mais as pessoas estariam se distanciando da verdade e acreditando nas mentiras deste mundo e esquecendo da fé. É um tempo de renovo espiritual, é um tempo de você investir na sua fé, é tempo de você pregar mais a verdade de Deus, é tempo de você continuar orando, é tempo de você continuar crendo que Deus está presente, é tempo de você crer que Deus é fiel, é tempo de você dizer: eu não ando por vistas, não ando pelo que eu ouço, mas eu ando pela fé, a fé na verdade de Deus, a fé na palavra de Deus. Meu querido, eu não sei como está seu coração hoje, mas Deus nos levou a começar essa série de estudos. Semana que vem nós vamos continuar essa série e vamos estudar sobre mais um homem normal como eu e você, que foi chamado por Deus e foi trabalhado num processo de ser conhecido em várias gerações, pela fé. Esse é o tempo da fé. Gabriel vai ministrar um cântico e depois nós vamos orar, e você vai orar com fé na sua casa. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Aleluia! Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé.
Reúna a sua família aí agora. Se for possível, dê as mãos. Se você está enfermo neste momento, seja uma enfermidade física ou uma enfermidade emocional, eu quero orar por você e eu quero dizer que eu creio no poder da oração. Eu creio que Deus pode fazer tremendamente. Se você precisa de oração e você está pelo aplicativo do Atos 6, você vai ver aí que tem ferramentas para você poder pedir oração. Se você precisa ir, levanta a mãozinha no aplicativo e certamente você vai ter um grupo de pessoas que estarão orando. Se você precisa de algo dentro do contexto aí no aplicativo do Atos 6, que vai estar disponível aí para você que é membro aqui da igreja e posteriormente na nossa página do Facebook e posteriormente do YouTube, após essa transmissão, coloque aí: eu creio no poder da oração, eu creio que a fé pode todas as coisas. O Deus que eu sirvo é o Deus do impossível, e eu sei que o meu Deus pode fazer o impossível acontecer. Eu quero orar por você. Querido Pai, no nome do Teu Filho Jesus, eu quero ministrar agora sobre a vida desta pessoa. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero ministrar a cura, que todo e qualquer tipo de enfermidade, eu dou uma palavra de ordem agora que bata em retirada, toda opressão, toda ansiedade, toda síndrome de pânico, ó Pai, que é gerado por opressão maligna, eu te dou uma palavra de ordem agora, bata em retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo essa pessoa que está com medo agora. Eu declaro sobre ela a paz do Senhor. Eu declaro sobre ela agora anjos de guerra, anjos guerreiros, ó Pai. Pai, eu declaro sobre esta pessoa agora a bênção que vem do alto, a bênção que prospera. Pai, põe a tua mão sobre esta ferida, põe a tua mão sobre esta pessoa agora e traz a cura. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e o abençoo esta vida, em nome de Jesus, amém e amém. Meu querido, foi abençoado por essa transmissão. Antes de terminar, nós não vamos encerrar de uma vez, mas vamos deixar alguns minutos ainda o Gabriel ministrando aqui, e você pode deixar a sua mensagem. Você quer receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Aí no aplicativo do Atos 6, tem um local que você entra e você faz a sua decisão por Jesus. Nós entraremos em contato com você e ainda mandaremos um presente para a sua vida. Olha só, isso não estava combinado. Você que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, no aplicativo do Atos 6, você pode entrar e nós vamos enviar para você um CD como presente, e vamos fazer esse contato, essa ponte com você. Deus abençoe. Somente você que ainda não recebeu, viu? Você que não recebeu Jesus e quer fazer isso essa noite, faça essa entrega e nós vamos entrar em contato com você. Outra coisa, eu tenho um aviso muito abençoador. No sábado agora, a nossa RDL será presencial. Eu até escutei o Zuhu daqui, né? Não haverá transmissão pelo YouTube, não haverá transmissão online. A nossa RDL de sábado agora será presencial. Hoje saiu um decreto municipal, onde nós aqui da Igreja Batista Ágape Paraíso observamos todos os fundamentos para fazer o culto público. Então nós teremos aqui a RDL presencial, onde será no templo e nas casas. Então estaremos transmitindo o pessoal vai falar aqui, vai mandar, ou vai ser pelo Facebook ou no aplicativo. Você que é membro da Ágape, você vai estar aprendendo a entrar no aplicativo do Atos 6, onde tem a transmissão, e pelos fatores que nós estamos enfrentando dificuldade com o YouTube, por causa das músicas e algumas coisas de direitos autorais, então nós estamos trazendo para a membresia, para os congregantes e para aqueles que querem, possam participar do culto online, através do aplicativo do Atos 6, né, que vai estar disponível aí nas nossas páginas de relacionamento e rede social. Hoje foi a primeira noite de teste, não sei como chegou aí, mas vou ter o retorno daqui a pouco. Então se prepara, às 19 horas, domingo à noite, culto presencial e culto nas casas, observando as normas que são colocadas pela OMS, pela Secretaria de Saúde aqui do nosso município. Nós estaremos juntos. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se o Senhor nos permitir.
Um abraço, fique na paz. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver,